Paz de Jesus para você, seja muito bem-vindo mais uma vez. Bom receber você aqui, é bom estarmos juntos com o único propósito de celebrarmos ao Senhor da vida. Quero fazer algumas indicações de literaturas aqui, como fizemos pela manhã. Algumas pessoas pedem as indicações. Nós temos uma livraria modesta, mas temos uma livraria porque desenvolvemos a cultura de estudo, de leitura da Palavra de Deus. Nós não queremos ser enganados e no primeiro momento é triste, mas é verdade sabermos que a motivação de muitas pessoas para a leitura não é o amor a Deus. É para não serem enganadas e outras só para terem conhecimento. Nós passamos desse entendimento. Nós passamos para o nível da confiança total em Deus, mas também na avaliação de muitas literaturas, porque entendemos que o Senhor também nos leva ao crescimento e à maturidade através de boas escolhas. E nós temos a oportunidade nessa noite de escolher, como todos os dias, o que vai alimentar a nossa mente e o nosso coração. Então, quando acordamos pela manhã, nós podemos ter a opção de pegar o celular e ler a leitura bíblica, a palavra de Deus, abrindo o aplicativo da Bíblia, ou nós podemos pegar o celular e ir para o saldo bancário, ver as notícias, ou pegar o controle remoto e ver as notícias que estão circulando nos jornais, ou até nas redes sociais, e ver quantas curtidas nós recebemos das pessoas daquela foto que nós postamos. Isso só revela o quanto existe carência dentro do nosso coração. Para eliminarmos essa carência, não adianta deixarmos de fazer isso. Nós precisamos preencher o nosso coração e a nossa mente do que é eterno. Então essas literaturas têm esse propósito. Não é de enriquecer a igreja, não é de termos lucros porque nós repassamos, mas são literaturas pedagógicas que pegaram a palavra de Deus de maneira didática e apresentaram um assunto. Livros que nós lemos, levamos para o crescimento e compartilhamento da igreja, para que ela também cresça, para que você seja edificado. Então nós temos aqui um best-seller para a nossa igreja. Esse livro foi utilizado por Deus para que eu tivesse um encontro com Ele para o meu chamado. Foi quando eu encontrei a coragem necessária para largar tudo e ser um missionário. Uma vida com propósito, pastor Rick Warren. A nossa igreja, ela é pautada, alicerçada no ministério, uma igreja com propósitos. Então, se você ainda não leu esse livro, eu recomendo você para ler Uma Vida com Propósitos. Talvez não tenha lá atrás, eu trouxe esse aqui para outro propósito, mas não vou deixar de fazer essa indicação. Inclusive é uma das leituras que nós recomendamos para todos os membros da igreja e para aqueles que estão interessados em fazer parte da nossa família espiritual. Na verdade é um dos requisitos para você se tornar membro, a leitura desse livro. Então a gente já começa a combater a preguiça da leitura no processo de se tornar membro da nossa família da fé. Ah, pastor, mas meu dízimo é muito grande, eu sou uma pessoa super influente, sei fazer um monte de coisas, e vocês não vão me aceitar como membro se eu não ler o livro? Não vamos aceitar. Então você precisa entender que essa família se edifica e é constituída e construída há 73 anos, e nos últimos 13 por princípios bíblicos. Por isso nós estamos subsistindo, não só subsistindo, estamos vencendo e avançando para a glória de Cristo Jesus. E isso me enche de alegria, saber que nós estamos edificando na rocha, por princípios e valores, e não por interesses pessoais que podem ser oferecidos para queimarem etapas ou quebrarem etapas. Tem algumas pessoas que não gostam, mas é bom a gente já bater um papo reto para ficar bem claro. Não somos melhores do que ninguém e nem queremos usar a sua vida. Nós queremos que você viva uma vida com propósito e propósitos divinos. Não é o meu propósito, não é o propósito da igreja, é o propósito de Deus para a sua vida. As mulheres, cultura da honra, a honra do rosa, redescobrindo o valor de ser feminina. Não foi o feminismo que lutou pela igualdade e pelos direitos das mulheres. Isso já está no Antigo Testamento e no Novo Testamento há muito tempo. O reino dos céus e a cultura dos céus contra a cultura da terra, valorizando as mulheres. Então a honra do rosa é para devolver a você a dignidade e a identidade de que nascer mulher é um privilégio e um propósito de Deus, e Ele tem propósitos para serem cumpridos na sua vida e através delas, que só vocês podem cumprir.
porque se deixasse na mão dos homens, a gente ia destruir. E Deus confiou a vocês identidade, poder, autoridade e propósitos. Então, eu aconselharia você, mulher, e você, homem, a presentear a sua mulher, e você, namorado, a presentear a sua noiva e a sua futura esposa, e juntos estarem revendo a honra de vestir rosa. O feminismo foi tão forte e a orfandade no coração de algumas mulheres que elas passaram a odiar a cor rosa. Lembra daquela briga que teve? Menina veste rosa, menino veste azul. Lembra daquele movimento contrário, não a uma cor, mas a princípios estabelecidos? Então, você precisa entender que a nossa militância é espiritual. Ela não é contra pessoas, ela é espiritual. Um livro extraordinário, esse aqui eu ainda não li, mas eu participei de algumas palestras dele, Esmagado, Deus transforma pressão em poder. Há princípios bíblicos para você entender os seus processos na terra. Seria muito equívoco, ou até canalice de alguns, pregarem um evangelho que exclui o sofrimento na terra. Nós não somos masoquistas e nem somos profetas do caos, mas a palavra de Deus, através de Jesus, reforça que nós podemos fazer de todas as pressões da nossa vida um motivo para glorificar o nome do Senhor e não sermos abatidos. Como é que você tem respondido às pressões físicas, emocionais e espirituais da fase que você está vivendo agora? Porque o Senhor, Ele deseja se revelar a você também nessa fase. Então, Deus transforma a pressão em poder. Esmagado, lá atrás você adquire. Um best-seller, 30 semanas, decisões para comigo, para com Deus. Não perca tempo de viver uma nova estação de vida. Para aqueles que fazem o ciclo do Celebrando a Restauração 30 semanas, mas para aqueles que não fizeram, mas que desejam ter um contato dos princípios bíblicos para a restauração e cura em todas as áreas da nossa existência. Lá atrás também você pode adquirir. Este é o livro que nós estamos usando para esse tempo de campanha, sobre uma visão e uma administração cristocêntrica e bíblica da verdadeira mordomia, ou dos recursos que Deus colocou em nossas mãos, que também se revela através do dinheiro. Uma vida mais que abençoada, o plano perfeito de Deus para acabar com o estresse financeiro. Então você pode adquirir este livro, e você também pode estar adquirindo uma vida abençoada. Então, uma vida abençoada, uma vida mais que abençoada, Derrote Mamão, são livros que nós adotamos para o currículo de educação por princípios na nossa igreja, porque revelam os assuntos bíblicos de maneira cristocêntrica, respeitando aquilo que a palavra de Deus diz, o que Jesus diz sobre recursos e finanças. Você pode também adquirir ali atrás, e também as pregações estão feitas com base nessa literatura, tá? Neste livro, e algumas coisas que o Espírito Santo de Deus também tem acrescentado. E o devocional que nós ainda estamos caminhando até o final do ano, a Trindade, ouvindo e identificando Deus Pai, Jesus, Deus Filho e Deus Espírito Santo nas Sagradas Escrituras. É o devocional diário que nós temos também na leitura diária, que tem nos abençoado, porque nós dedicamos um tempo intencional para o Senhor Jesus todos os dias e para alimentar o nosso espírito. Eu gostaria de fazer uma pergunta aqui. Quem está nos visitando pela primeira vez está com toda a família aí? Levante a mão. Pela primeira vez, temos alguém? Lá atrás, estão nos visitando pela primeira vez, estão com todos os familiares? Aqui na frente, são casados? Levante a mão, são casados? Então venham um dos dois aqui pegar esse livro aqui para vocês. Não sei se vocês já têm, mas se não tiverem, abençoe alguém que não tenha o livro. Podem vir aqui, veio até o casal logo. Eu pedi para vir um, vieram os dois. Benção. Se não tem esse livro, vocês podem abençoar alguém, mas se tem e não leram, leiam. Que Deus abençoe ricamente a vida de vocês. Sejam bem-vindos, ok? Deus abençoe, tá bom? Vamos lá, pessoal. Vamos conversar um pouquinho hoje sobre finanças, mas também sobre mordomia.
Finanças tem a ver com mordomia, mas não é somente sobre finanças que nós falamos e aprendemos na palavra de Deus que revela as verdades sobre a mordomia, mas também inclui um dos assuntos mais desafiadores para as nossas famílias na terra. E hoje nós vamos meditar no tema Coração Feliz, Lar Feliz, como continuidade à nossa série de mensagens, Uma Vida Mais Que Abençoada. Nós teríamos talvez alguns motivos, e para alguns motivos muito claros, para não nos alegrarmos, não festejarmos e não nos reunirmos. Eu acredito que todo extremismo ele é perigoso, todo extremismo ele é danoso para a nossa vida. Por exemplo, algumas pessoas acham que as igrejas não deveriam se reunirem com todas as medidas de segurança porque nós não estamos vivendo um momento legal. É verdade, na história da humanidade nós nunca vivemos um momento legal, mas nós vivemos um momento mais agudo em relação a um vírus que é novo. Ele tem sido descoberto, desvendado e combatido pela direção de Deus, eu não tenho dúvidas em relação a isso, conduzindo a ciência a descobertas mais rápidas que outrora demoravam décadas, anos, para serem descobertas. Deus tem revelado neste momento, quer dizer, Deus tem permitido que seja revelado o coração dos seres humanos, o meu coração e o seu coração num momento desafiador como esse, como também o coração das pessoas que nós votamos para nos governar. Nós estamos próximos a caminho da escolha dos nossos próximos governantes. Todos os anos nós fazemos a mesma coisa nessa igreja. Nós entendemos que a igreja ela é autônoma, mas viver alienada ao que está acontecendo na sociedade não é propósito do Senhor. Eu não franquio o púlpito da igreja para nenhum político, mas aconselho todos aqueles que me procuram, e não são poucos. Para você ter uma ideia, candidatos à prefeitura da nossa cidade me procuraram ano passado e nós tivemos um momento de mais de 2 horas de arguição, de aconselhamentos e de instrução na palavra de Deus. Você pode até achar que essa igrejinha de frente para a linha com esse pastorzinho não exerce influência no mundo espiritual e no mundo social, mas ela gera, e foi a pedido deles, a partir do que Deus tem revelado neste lugar, que nós nos reunimos para compartilhar algumas verdades dos céus. Desde o presidente que foi eleito, nós sentamos com ele, e aqui está o Rodrigo, nós estivemos lá orando com ele, quando ele nem presidente ainda era, e foi solicitado, nós compartilhamos princípios eternos, aos futuros candidatos à prefeitura da nossa cidade de Nova Iguaçu, né? É divisa, Belfor Roxo da linha para lá, Nova Iguaçu da linha para cá. O que eu quero dizer para você com isso? Porque nós temos motivos para continuar acreditando sim, que nós precisamos seguir a palavra de Deus. Porque para alguns hoje, pelo número de mortos, que reduziu hoje, mas que ontem bateu mais de 2.000 mortos, por causa desse vírus, nós não teríamos o que nos alegrarmos e celebrarmos. Esse é um extremo que tenta roubar a adoração a Deus, a alegria em Deus. A palavra de Deus diz que em Abacuque, o profeta Abacuque diz, em sua palavra, em sua experiência com o sagrado e com o eterno, uma declaração linda da palavra de Deus, onde ele diz que ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja fruto na videira, ainda que o mantimento falte, ainda que os campos não produzam alimento, ainda que as ovelhas da malhada sejam arrebatadas, nos currais não haja gado, todavia eu me alegrarei no Senhor e exultarei no Deus da minha salvação. Por quê? Porque o Senhor é a minha força, e Ele fará com que os meus pés ande como os das servas, e me fará andar sobre as minhas alturas. Abacuque 3, 17 a 19. O que significa isso? O que o profeta declarou? Que o motivo da alegria dele e da segurança dele não estava nos campos, nas provisões, nos acontecimentos, mas ela está numa vida mais que abençoada. A alegria que não pode ser roubada pelos tempos aos quais estamos enfrentando, mas também a adoração a Deus que não pode ser tomada pela idolatria das dores, das perdas, do desespero. O estresse que Lúcifer tem usado
para tirar o foco da adoração a Deus você não tem motivos para se alegrar. E eu quero dizer para você, que ainda que falte tudo para nós, o motivo da nossa alegria é o Senhor. E nós temos o motivo, mesmo na falta das coisas, de nos alegrarmos. O Senhor sempre foi e sempre será a alegria dos seus verdadeiros filhos. Por isso nós nos reunimos hoje. O outro extremo nós não vivemos coerentes com a realidade que estamos vivendo, no sentido de agir como igreja. O que seria isso? Sermos indiferentes às coisas que estão acontecendo. Como família, não estarmos nos reunindo, orando e percebendo que se estamos vivos, não é porque somos privilegiados. Se estamos vivos é porque o Senhor tem propósitos nas nossas vidas e através delas. Significa que Deus está nos dando mais uma chance. Anteontem eu estava vendo a notícia de mais um adolescente de 14 anos que morreu tomado desse vírus. Eu nunca admitiria que Deus tem filhos prediletos, porque Ele não deixa isso revelado em sua palavra. Ele diz que tem filhos que os ouvem, e Ele diz que tem propósitos que nós não entendemos. Eu prefiro crer em Jesus, que se estamos vivos não é privilégio. É porque o Senhor está dando mais uma chance para mim e para você, para a nossa família, de colocarmos a vida em ordem, de colocarmos a família em ordem, de colocarmos Ele no devido lugar que só pertence a Ele, de revermos os nossos erros, de orarmos, de nos arrependermos, de recomeçarmos de novo. Então eu gostaria muito de influenciar você com essa palavra inicial. O senhor deseja me influenciar, pastor? É claro, eu estou nesse mundo, estive nesse mundo e vou continuar até que Jesus permita para te influenciar. Para a pessoa certa, Jesus Cristo. Porque você é influenciado por alguém ou por alguma coisa. A grande questão é quem nós escolhemos que vai nos influenciar. Quem é que vai nos conduzir e nos dirigir. E eu quero influenciar você para que você esteja mais perto de Deus, da palavra dEle e de Jesus Cristo. E nós não podemos ignorar o que está acontecendo. Mas nesse tempo, nós temos como alegrar o nosso coração sim. E se você está talvez pensando aí, dizendo, pastor, o senhor está falando sobre alegria, mas no meu coração não tem com que me alegrar. Eu estou desempregado, meu negócio não vai muito bem, eu não consigo comprar as coisas que desejaria, aquele namorado me abandonou e agora eu vivo oferecendo-me para ter um outro relacionamento, porque existe um vazio e um espírito de rejeição dentro de mim que não consegue sair, que não consegue me abandonar, que não consegue sair dos meus dias, e agora eu tomei raiva dos meninos e das meninas, porque eu fui rejeitado. Eu não tenho com que me alegrar, pastor. O meu casamento está destruído. O meu marido gasta dinheiro com vícios, ele não supre as necessidades de casa e desperdiça com brinquedos de homens adultos, com carro, com futebol, com bebida, com mulheres na rua. A minha mulher, pastor, ela tem sido motivo da briga dentro de casa, porque ela compra o que não pode pagar para impressionar pessoas que ela nem conhece. Nós estamos endividados por causa dela, porque de maneira compulsiva, ela troca de móveis todo ano. De maneira compulsiva, ela quer adquirir e comprar mais coisas. De maneira compulsiva, ela nunca fica satisfeita com o que ela tem. Ah, pastor, não tenho motivos para me alegrar, não, é verdade. Se os motivos da sua alegria são essas coisas, a ausência da conquista ou da maneira que essas coisas acontecessem, afligindo a sua existência, você não vai ter motivo para se alegrar mesmo, não. Por isso que o princípio de um coração feliz e de uma família feliz é perceber e analisar onde está o nosso coração. A palavra de Deus em Provérbios 23, 26, fala que o melhor lugar para nós guardarmos o nosso coração é em Deus. É no Senhor que nós guardamos o nosso coração. É no Senhor que nós temos a garantia de ter um coração saudável. É no Senhor que nós recebemos cura para as doenças da nossa alma, que está simbolizada com o nosso coração. Provérbios 23, 26 vai dizer que nós precisamos dar uma atenção muito especial com os movimentos emocionais que circundam o nosso coração. A palavra de Deus em Provérbios, no capítulo 4, no versículo 23, diz o seguinte: acima de tudo que você deve guardar é o seu coração, pois dele depende toda a sua vida. De todas as coisas que você deve guardar, você precisa guardar o seu coração, no caso o meu coração,
pois dele depende toda a vida. A pergunta é: onde você está guardando o seu coração? Onde você está projetando a capacidade de ter ou com que adquirir para que a sua alegria, a sua felicidade seja plena? É isso que esse versículo está dizendo, que nós precisamos guardar o nosso coração no lugar certo. Eu ministrei no aniversário de 15 anos para uma princesa que estava fazendo a sua festa, que se ela quisesse edificar a sua vida e os seus dias nas promessas de Deus, ela precisaria continuar guardando o coração dela no lugar seguro. E o lugar seguro não é na mão de qualquer pessoa, de qualquer garoto, como também de um rapaz não é na mão de qualquer menina. Nós não podemos guardar o nosso coração na esperança em coisas, achando que essas coisas poderão trazer, sustentar e prover o estado pleno de alegria que só o Senhor pode trazer. Então, onde está guardado o coração da sua família hoje? Porque agora eu quero falar de maneira coletiva. Eu cheguei a falar para aquela menina, e serve para os rapazes também, serve para mim e para você, que nós precisamos guardar o nosso coração em Deus de maneira tão clara e profunda, que se algum menino ou alguma menina quiser o nosso coração, passe primeiro por Deus, porque o nosso coração está guardado em Deus. E aí, passando por Deus, passará pelo crivo dos princípios e valores de alguém que terá a capacidade de tratar o nosso coração de maneira honrosa e respeitosa. Preste atenção, teu coração está ferido, o Espírito Santo de Deus fala isso hoje. Teu coração está machucado, a única coisa que talvez você não tenha feito é reconhecido que o motivo pelo fato de teu coração e a tua família estar machucada, não tem a ver com o que Deus deseja ou desejou, mas tem a ver com o que você não desejou, que Deus desejava para você, para a sua casa e para a sua família. Mas Ele te chamou hoje, mesmo você vindo contra a sua vontade, para trazer cura para o coração daqueles que ouvirem e receberem o bálsamo do Senhor. Provérbios 23, 26, a palavra de Deus diz assim: filho meu, ou filha minha, e eu vou substituir para que sejam interpretados e aceitos todos os corações que compõem uma família. Filho meu, filha minha, pai, mãe, filhos, sogra, genro, primo, familiares, vamos englobar todo mundo que convive conosco. Filho meu, dá-me o teu coração e deleite-se os teus olhos nos meus caminhos. Filho meu, dá-me o teu coração e deleite-se, quer dizer, alegre-se, tenha prazer, o que os teus olhos possam desejar, que sejam os meus caminhos para você. Nós estamos aqui reunidos hoje porque o Senhor traz um princípio para a vida mais que abençoada em família. E o princípio para uma vida mais que abençoada em família é que todos tenhamos um coração feliz. Porque somente corações felizes construirão uma família feliz. A família mais que abençoada é aquela que honra a Jesus como um bem maior e mais precioso. Pois não são as coisas, não são as conquistas, não são os relacionamentos com terceiros que vão gerar a alegria verdadeira e a paz que tanto buscamos em família. Preste atenção nesse princípio. Riquezas e dinheiro podem trazer conforto quando bem administrados. E eu digo podem trazer, porque se forem administrados da maneira certa, para o propósito certo. Mas se não forem, podem ser o grande motivo da grande desgraça. Porque a paz e a verdadeira alegria que tanto buscamos não está na riqueza nem no dinheiro. Porque riquezas, dinheiros e conquistas podem gerar conforto quando bem administrados. Mas uma família mais que abençoada só poderá ser construída por Jesus e em Jesus. Deixa eu falar uma coisa para vocês que não casaram ainda. Começa agora, hein? Para você que já casou, começa agora em Jesus também. Para você que já tem, Jesus, Ele é a fonte de toda a vida e de toda a paz e alegria insondável. Então tem mais para você nessa noite também. Não se contente com a escassez, não se contente com a falta e não se contente com o que você tem. Porque talvez o que você tenha seja muito bom
e quando eu digo que você tenha, não estou falando de coisas, mas do seu relacionamento com Deus. Porque você pode ter uma vida abençoada, mas o que Jesus tem para você é uma vida mais que abençoada. Você pode ter um caráter moral, conceituado pelos seres humanos, legal. Você não mata, você não rouba, você nunca traiu a sua esposa, mas um caráter celestial você só vai conseguir se relacionando com Jesus em Jesus, porque Ele revelará em você, pela presença e pelo poder dEle, se tornar um ser extraordinário, que as pessoas da terra procurarão você como referência para uma vida melhor. Isso não tem a ver com perfeição. Isso tem a ver com a obra redentora de Jesus sobre a nossa vida, que não é só para salvar o nosso corpo e a nossa alma. É para também nos deixar como referência um legado, porque a obra redentora em Cristo Jesus é fazer dos seres humanos iguais a Jesus Cristo. O ser humano que Jesus foi. E eu não sei qual impacto isso gera na sua vida, mas gera um impacto extraordinário na minha vida, saber que a minha família pode ser uma referência não de perfeição, mas uma referência para inspirar e gerar outras famílias, para que elas descubram que o propósito de abençoar o lar com um coração feliz e uma família feliz, não é um propósito específico para algumas pessoas ou só para mim, só para a família pastoral, para a família do Joabe, para a família da Mônica que ministrou, não, é para a sua família também. É para a sua família que você vai constituir. É para o lar que você começa a estabelecer agora com as escolhas que você faz e também com as renúncias que você faz agora. A pergunta que eu quero começar aqui deixando para você é uma pergunta muito importante, que estará relacionado com a bem-aventurança e uma família mais que abençoada. Se você morrer hoje, pai, mãe, filhos, qual é a coisa ou o princípio que você vai deixar que vai transpassar e resistir às coisas materiais dessa terra para a sua família? Vou resumir se ficou confuso. Se você morrer hoje, você vai continuar coexistindo no meio da sua família a partir do quê? Se você deixou só bens, esses bens vão ser deteriorados. Se você deixou só complicação e confusão e desrespeito, é assim que você acha que você foi criado para ser lembrado em família? Um péssimo administrador e administradora do momento ao qual você está vivendo, é assim que você quer ser lembrado? Uma mãe sempre vai chorar a morte de um filho, um pai sempre vai amar o seu filho, mesmo não sabendo amar da maneira profunda ao qual Jesus amou, ou tendo como princípio de amor o que recebeu. Não vamos entrar no mérito do certo ou errado, do julgamento. Mas vamos pensar no princípio de que eu fui criado e fui instituído na minha família para administrar bem, ser um bom mordomo das coisas que Deus colocou em nossas mãos, mas principalmente do projeto de nos unir como família. E aí onde o dinheiro entra nisso? Entra na questão de que muitas famílias vivem ou deixam de viver por causa do conceito errado, do valor errado dado aos recursos que o Senhor disponibilizou para alguns propósitos e dentre eles edificar a nossa casa e a nossa família. Você tem um recurso, filho e filha, adolescente ou junior, que Deus lhe deu, que pode abençoar a sua família, talvez você não esteja usando ele da maneira correta. Eu não sei se você prestou atenção no tema, mas é coração feliz e lar feliz. E uma criança extremamente feliz e grata, mesmo diante de todos os desafios que ela enfrenta. Um adolescente extremamente grato e grata. Um jovem extremamente grato e grata. Um pai ou uma mãe, um adulto, uma terceira idade, um terceiro idade, muito bem resolvido e feliz, gera aquilo que as famílias mais buscam: paz, alegria e felicidade. Mesmo em meio às coisas que estão acontecendo ou às coisas que não estão acontecendo que deveriam acontecer. Existe uma incoerência dentro de cada um de nós que precisa ser trabalhada. E também eu entendo que o assunto mordomia, ele era muito perigoso para algumas pessoas compartilhá-los, porque algumas pessoas não se relacionavam com a mordomia, com os recursos da maneira que deveriam. Então, por exemplo, alguns líderes tinham medo de falar sobre isso, porque eles não tinham moral para falar sobre isso.
porque eles eram manipulados ou dirigidos pelos valores, ou pelas coisas, ou pelas pressões. Eu não sei se você acredita, mas eu já fui coagido em relação à minha agenda de pregação. Logo que eu cheguei nessa igreja, um líder lá atrás, que nem está mais aqui, ele falou assim para mim: enquanto você não pregar o que eu desejo que você pregue, eu não vou entregar o meu dízimo para você. E eu, de maneira muito respeitosa, respondi para ele: então você pega esse dízimo para cuidar da sua saúde, porque eu não vou entrar nessa história das pessoas que são manipuladas pelo dinheiro e que corrompem a pregação para criar bem-estar no coraçãozinho dos seres humanos ou da igreja. E Deus é poderoso para levantar 10 pessoas, se necessárias forem, para suprir o dízimo que você diz que é seu, porque se você falou que é seu, não é de Deus, já começa por aí, para continuar a obra missionária desse lugar. E Deus fez, e Ele continua fazendo. Tem famílias que vivem oprimidas e corrompidas pela ausência ou pela escassez dos recursos, e esse é um ladrão, ou essa postura é um dos ladrões da alegria e da paz dentro do lar. Quer ver um exemplo? Por exemplo, muitas pessoas têm muitos recursos, empresários, e elas vivem com medo de que esses recursos faltem. Então os recursos agora passam a ser o motivo da alegria e da paz, ou da falta da alegria e da paz. Para você ver que até a abundância, quando não colocada aos pés do Senhor, pode se tornar uma tragédia. Pessoas que têm muito e não sabem se relacionar da maneira que o Senhor Jesus ensinou a se relacionarem com os recursos, ficam com medo de frequentar lugares, ficam com medo de faltar recursos, porque a base da alegria e da felicidade delas está pautada exatamente agora no acúmulo, porque elas viveram um dia sem, e agora elas têm medo de perder. Elas vivem em prol disso porque passaram necessidade, e elas não querem passar necessidade. Elas têm um medo do futuro danado, porque elas acham que o que vai garantir o futuro delas é o recurso que elas acumularem agora. E elas deixam de viver o prazer sagrado em Deus aqui e agora, desfrutando do fruto do seu trabalho, porque fica preocupado com o acúmulo do que pode vir a acontecer no futuro, mas que já está interferindo no presente. E com isso, muitas pessoas abandonaram seus casamentos, abandonaram seus filhos, abandonaram a missão e o chamado, abandonaram a generosidade, porque o medo da escassez e da falta é um medo que assola o coração de muitas pessoas que têm muito. E essas pessoas são tão pobres, mas são tão pobres e miseráveis, que a única coisa que elas têm é o dinheiro. Eu vou corrigir para você. A única coisa que elas têm é o dinheiro, não. O dinheiro as tem. O dinheiro as possuíram. E aí habita a idolatria. Tudo aquilo que nos domina e nos tira do foco da confiança em Deus é a idolatria. Não é a imagem que é a idolatria, a imagem física que nós vemos. A idolatria é tudo aquilo que toma o lugar de Deus em nosso coração, da nossa veneração. Então, o que tem tomado o lugar de Deus na sua casa hoje, no seu relacionamento familiar? Isso tem roubado a alegria, porque a Bíblia diz que a alegria do Senhor, e no Senhor é a nossa força. Qual é o outro extremo? É que pessoas pobres, pessoas humildes financeiramente, também sofrem pelo mesmo mal. Não tem a ver com a quantidade, tem a ver com o espírito que domina. Por exemplo, pessoas que nunca tiveram, acham que só vão ser alguém, ter influência, ter valor, serem aceitas, quando elas tiverem dinheiro. E aí o senso de identidade, o senso de pertencimento, o senso de valor das famílias está focado no dia que eu ganhar na loteria, enriquecimento através da especulação, não através do trabalho. Eu vou ser muito feliz. A minha alegria vai ser plena. Pela escassez, muitas pessoas deixam de sonhar, deixam de lutar, porque projetaram no dinheiro a alegria e a paz plena. Logo, se não tem o recurso que desejava ter, logo não podemos desfrutar da vida que o Senhor Jesus prometeu para todos nós. Acontece de maneira muito sutil, mas a escassez e a falta é que nos dirige.
e nos leva para uma ganância demoníaca, apesar que não tem ganância boa, né? Celestial, para colocarmos a nossa vida, a nossa família, os nossos dias, na esperança de que só seremos bem-sucedidos e felizes quando tivermos. Esse é um engano danado. O terceiro engano que assolam as famílias é eu não dar o devido valor aos recursos, ao dinheiro. Percebe os extremos? Ou eu dou muito valor de um lado, ou eu dou muito valor do outro, seja eu pobre ou rico, seja eu bem-sucedido agora ou não. Ou outro erro é, eu não dou o devido valor ao dinheiro. Por quê? Porque eu devolvo e transfiro para o dinheiro a alegria, a felicidade, a paz, logo eu transfiro para um ídolo, e Jesus chama esse ídolo de Mamon, que tem analogia com o espírito da ganância, que faz com que os seres humanos abram mão de princípios, de valores, de identidade, de um verdadeiro relacionamento e propósito com Deus, estabelecido pelo que Ele é e pelo que Ele revelou, para estabelecer a sua identidade e a sua vida a partir do que o espírito Mamon promete. E aí é substituído Deus pelo espírito de Mamon, que gera medo, que gera avareza, que gera pão-durice, que gera compensação através do gasto exacerbado com o que não necessita e não precisa, que gera uma indiferença com as pessoas que sofrem, que gera uma indiferença com a fome no mundo, com a escassez e o necessitado ao lado. É muito fácil identificar o espírito de Mamon sobre a vida das pessoas. Mas entenda que uma vida mais que abençoada, onde Jesus é o centro, ela coloca o dinheiro no devido lugar na família. Ela coloca os recursos no devido lugar. E é sobre isso que nós vamos continuar compartilhando hoje. Porque aprenda uma coisa e anote aí: dinheiro não traz felicidade. Dinheiro não traz paz, a não ser que ele esteja submetido ao senhorio de Jesus e de Deus. Dinheiro pode trazer conforto, anote isso aí. Dinheiro traz conforto. Dinheiro traz conforto para você, para sua casa. Dinheiro traz possibilidades de estudos, conforto na área educacional. Dinheiro traz conforto. O que você acha que gerou isso aqui? Foi o dinheiro aplicado através do senhorio de Jesus. Aí você está sentado numa cadeira que mesmo durinha, é uma cadeira, você não está no chão. Você tem um ar-condicionado que mesmo um pouquinho quente, está fresquinho, tá? Você tem um microfone, você tem um sistema de som que menos trazendo eco, você está debaixo de um telhado novo e uma estrutura nova. Então, vamos colocar o dinheiro no devido lugar, na nossa família, porque o que Deus falou é que o dinheiro não pode ser motivo de briga, de separação, de abandono da esposa que esteve conosco ao nosso lado todos os momentos, e agora que eu tenho dinheiro eu troco a minha esposa por uma novinha com a metade da idade para usufruir do dinheiro que ela com seu braço me ajudou a construir e a edificar. O dinheiro familiar não deve ir para os vícios, não deve ir para o lixo, não deve ir para o luxo que não vai edificar a família, não deve ir para a caracterização de uma identidade que eu já tenho em Jesus Cristo, em Deus, para construir uma identidade que na verdade é uma deformidade. Não. O dinheiro, ele é para a glória e para a edificação da nossa família em Deus. A pergunta sobre o que você deixará para a sua família, que vencerá o tempo, que vencerá esse momento e passará para a eternidade, deve ser pensado e construído a partir de hoje. Nós desejamos as bênçãos de Deus e a direção de Deus em todas as áreas da nossa vida, sim ou não? Vou fazer algumas perguntas para você, se conecte aqui. Quantos desejam que Deus te proteja? Você entrega a sua vida a Deus hoje, para que Ele te proteja e te guarde de todo o mal, dos inimigos, dos homens sanguinários, das mulheres sedutoras, dos homens sedutores que só querem usar você. Quantos desejam isso? Levante a mão. Ter a sua vida guardada e protegida. Todos nós desejamos, eu acredito. Quantos são pais aqui ou têm filhos, né? Tem filhos, são pais, lógico, né? Quantos gostariam de entregar os seus filhos hoje aos cuidados do Senhor, para que eles sejam também amparados, protegidos, cresçam? Já levanta a mão aí, né? Você já sabe o que eu vou falar. Olha a incoerência que nós temos. Nós desejamos que Deus seja o Senhor de todas essas áreas de proteção para a nossa área. Mas quando falamos de dinheiro,
quando falamos de mordomia com os recursos, a gente não entrega para Deus. A gente entrega para o medo, entrega para a escassez, entrega para os desejos destrutivos. A gente deforma a nossa identidade, que outrora é incoerente com o que a gente acabou de desejar agora. Nós desejamos que Deus nos conduza a uma família. Quantos desejam aqui que não casaram ainda, ter um casamento legal e uma família abençoada por Deus? Levante a mão, quem deseja. Que coisa linda. Você tem maturidade para entender o que é bom para você. Todos nós desejamos, ninguém casa para ser mal sucedido. Ninguém edifica uma família para ser mal sucedido. Só os ignorantes, só os orgulhosos continuam na teimosia de militar contra o projeto lindo de Deus. E eu espero que você, se está aqui nessa noite, não seja mais dominado pela ignorância e pela orfandade de ficar militando contra Deus, porque isso pode ser muito prejudicial a você. Pergunta a adolescente que engravidou do cara que prometeu a vida toda para ela e a abandonou. Se ela pudesse voltar atrás, ela não voltaria. Então ninguém deseja edificar uma vida de fora da bênção de Deus. Todo mundo deseja. Então as minhas atitudes têm que ser coerentes com aquilo que eu desejo. Nós desejamos as bênçãos de Deus, a direção de Jesus em todas as áreas da nossa vida. Por que nas nossas finanças tem que ser diferente? Não. Deus não é contra a nossa prosperidade em família, ou contra você possuir bens ou recursos. O problema é quando você permite que esses recursos ou esses bens possuam você ao ponto de destruir e levar descontrole à sua família e ao seu relacionamento familiar. A vida mais que abençoada, ela é construída em famílias em volta da mesa, com uma cadeira a mais, convidando Jesus para ser o Senhor da nossa administração em família. Os diálogos em família devem envolver recursos, sim. Jesus precisa participar, e não só participar, ser referência. Porque a maneira como a nossa família, e agora eu vou falar com os pais, se relacionam e falam sobre os recursos, está influenciando de maneira positiva, negativa ou celestial os nossos filhos. E como eles vão ser e se relacionar com os recursos e vão se estender aos nossos netos. Assunto familiar, dinheiro, é de suma importância e é celestial. Nós precisamos conversar sobre dinheiro em família. Deixe-me dizer algo para você. Quando você fala para os seus filhos à beira da mesa que vocês só vão poder ser felizes de maneira indireta quando vocês tiverem mais dinheiro, você está inserindo na cabeça deles que o que traz felicidade é dinheiro, por isso que eles vão crescer frustrados. A alegria de uma família que tenha muito, entre aspas, a partir do seu conceito, ou que tenha menos, entre aspas, a partir do seu conceito, não pode ser caracterizada pelos bens que ela possui, mas pela presença que está no meio delas. Uma família pode ser muito humilde e ser muito mais que abençoada se Jesus está à mesa com elas, quer dizer, tem comunhão diária com elas. Ele é o provedor de todas as coisas. Ao olharmos para as Sagradas Escrituras, nós vemos pessoas serem muito mais que abençoadas, sem terem as riquezas que muitos ricos tinham, mas eram pobres porque existem coisas que o dinheiro não pode comprar. Para todas as outras tem Mastercard. Essa do pessoal mais antigo um pouquinho, né? E eles fizeram um comercial legal. Eles revelaram um princípio. Existem coisas que você pode comprar, mas não se esqueça que para todas as outras, o Mastercard falha. Você precisa buscar na fonte que é o Senhor. Você precisa ser intencional no meio familiar. Então nunca diga na sua família, nós não podemos desfrutar dessa alegria porque não temos o recurso. Quando nós tivermos, nós seremos felizes e alegres. Por quê? Porque isso é uma maneira equivocada de ensinar aos filhos onde habita a verdadeira felicidade. A verdadeira felicidade está sendo agora resgatada através da simplicidade da vida. Pessoas estão voltando para os campos. Pessoas estão voltando para celebrações básicas. Pessoas estão voltando, como essa igreja faz isso há mais de 13 anos, para dar mais tempo para a palavra de Deus. Eu não consigo ministrar a palavra de Deus em menos de 1 hora, e você já percebeu isso. A palavra de Deus é muito importante para ser compartilhada em 20 minutos.
Apesar que eu admiro muito, eu falo para o meu colegiado, quem tem a capacidade de resumir a palavra de Deus com princípios em 20 minutos. Eu sou incompetente nessa área. A palavra de Deus fala tanto comigo, porque isso aqui não é um estudo para você. Isso aqui é uma pregação que passa pela minha vida. É uma pregação para me transformar, porque a palavra de Deus não é para ser lida. A palavra de Deus é para ler-me e ler você, para me ler. Sei lá qual é o correto agora, veja os professores de português. A grande verdade é que eu não tenho a palavra de Deus para ler, para ter um conhecimento cognitivo ou a capacidade de discutir com alguém. Quando eu abro a palavra de Deus, ela me lê, porque ela é a palavra de Deus. Ela que lê o que está errado em mim, o que está me atrapalhando de ter uma vida mais que abençoada em família, o que está me atrapalhando de ter um relacionamento íntimo e pessoal com o meu Senhor, o que está me travando e me impedindo de ter a alegria que Jesus prometeu, a paz que Ele prometeu mesmo em meio à tormenta. Eu abro a palavra de Deus e é ela que me lê, é ela que me questiona, não sou eu que questiono ela. A palavra de Deus não é um livro para conhecimento, a palavra de Deus é um livro para transformação. Eu vou corrigir, a palavra de Deus não é um livro para transformação, a palavra de Deus é um livro para regeneração, é gerar de novo, a partir de um modelo e um princípio chamado Jesus Cristo, que é Senhor e Salvador de todos aqueles que creem nele. A família começa a ser estabelecida e restabelecida e regenerada quando nós damos esse devido valor. O que a palavra de Deus diz em relação à mordomia familiar? Deixe-me dizer algo que talvez você não saiba. Primeiro, a palavra crer, que é decidir acreditar, aparece 270 vezes na Bíblia. Sabe por quê? Eu acredito que é porque Deus quer que você creia e que eu creia. E o que é crer? Crer é decidir acreditar. Você acredita em alguma coisa, em alguém. A grande questão é em quem você está acreditando. Deus, quando me criou e criou você, Ele nos dotou com liberdade. E Ele diz, vocês serão criados por mim, mas não serão manipulados por mim. Vocês conhecerão meu grande amor sacrificial. Eu revelarei para vocês um projeto celestial. E vocês vão se deparar com outros projetos. Escolham qual projeto vocês querem para a vida de vocês. Eu amo esse Deus por causa disso. Eu não amo pelo que Ele tem para me dar. Eu até amei Ele um dia pelo que Ele fez por mim, mas hoje eu amo porque conheço o seu caráter. E não existe prazer maior e melhor do que confiar a minha vida e de toda a minha família naquele que me amou antes mesmo que eu me tornasse hoje um pouco melhor do que eu era. Porque Deus ama você e a sua família exatamente do jeito que ela está. Ele não vai te amar depois de você receber Jesus como Senhor e Salvador. Ele não vai te amar antes de você fazer alguma coisa que Ele goste. Não, a Bíblia diz que Ele já amou o mundo. Isso inclui você e a sua família. Quando essa verdade é impregnada em nossas famílias, tudo muda. A nossa maneira de ser grato, reconhecer, administrar os recursos que Ele nos deu. Por quê? Porque eu decido acreditar nisso. Segundo, a palavra orar, ela é usada 371 vezes. Orar tem a ver com adoração, relacionamento com Deus. Eu acredito que está lá porque Deus queria que nós tivéssemos o quê? Um relacionamento com Ele. Orar não é só falar para Deus. Orar é conversar com Deus e ter a coragem de colocar em prática aquilo que Ele revelou para você na oração. Terceiro, tem a palavra amor. A palavra amor aparece 714 vezes. Amor, ok? E aí você tem vários tipos de amor. O amor humano, o amor decaído, que é o amor gerado pelos seres humanos afastados de Deus. O amor sexual, o eros, que domina a maioria das pessoas hoje. Mas tem o amor ágape também, que é o amor de João 3,16. Aparece 714 vezes. Por quê? Porque Deus queria que você amasse alguém com amor eros, mas a sua esposa, não a esposa do outro. O seu marido e não o marido do outro. Ok? Que você tivesse o amor eros no momento conjugal sério após o casamento. Beleza, rapaziada? Beleza, meninas? Beleza, homem e mulher? É por isso. Deus, Ele não é contra o sexo, não. Foi Ele que criou o sexo. Só que o sexo, como o dinheiro, pode se tornar uma bênção ou maldição quando praticado e submetido de maneira equivocada aos propósitos errados.
Aí você é dominado como é dominado pelo dinheiro, só que você não reconhece. Você acha que o vício da prostituição digital vem da onde? Tua vida está fora de controle. E isso gera prejuízo para a família. Gera falta de desejo na esposa. Não estava nem no script falar isso, mas eu vou falar, porque quando vem assim eu falo. Aí sabe o que acontece na pornografia, para os casados agora? Pode ficar tranquilo, não precisa tapar o ouvido das crianças não. Estou de olho aqui que eu estou vendo que tem boi na linha. A pessoa viciada na pornografia amaldiçoa a pessoa porque utiliza o recurso amor eros que Deus deu de maneira equivocada, destrutiva e pecaminosa. Começa a ver pornografia na televisão, começa a ver pornografia nos canais, e é interessante, eu tenho Sky. Eu reparei uma coisa ontem, nem falei com a minha esposa. Toda vez que a gente vai ligar a TV, no horário do dia não aparece nada. No horário da noite, quando aparece, você liga, no cantinho da tela já aparece o convite. Hot no sex, hot não sei das quantas, no cantinho da tela assim, ó, já aparece sugerindo para você, apenas por R$ 9,90. Seja escravo apenas por R$ 9,90. Aí na condução do mundo pornô, e aí você vai ter que explicar ao seu filho em casa e a sua filha, para conversar já para ir disciplinando, porque eles seduzem de maneira mais precoce agora, e eles querem erotizar nossas crianças na família. Acontece o quê? O homem vai para a internet num toque para o vício da prostituição, da pornografia. Aí quando ele vai ter o namoro com a esposa, ele começa a olhar para o corpo da esposa e faz a comparação com o corpo daquela atriz que ganhou dinheiro no filme pornográfico, e assim acontece com a menina também, com a mulher. Aí começam a acontecer as comparações, aí começa a ter o quê? A rejeição. Satanás já entrou, plantou a semente, o próximo passo é a traição e a destruição eterna. Preste atenção, eu acredito que o Espírito Santo pediu para eu tocar nesse assunto, porque tem pessoas aqui escravas da pornografia. Você vai ser liberto em nome de Jesus se você se submeter aos processos. Você vai ser liberto, parar de levar maldição para a família que você nem constituiu ainda. O Senhor deseja abençoar nossas casas, e isso tem a ver com boa mordomia. Segundo, agora anota aí que vai ter o triplo da quantidade da palavra mais sugerida que nós vimos até agora, que é o amor, 714 vezes. A palavra dar de doar, de ser generoso, aparece 2.162 vezes. Por que você acha que Deus permitiu que essa palavra aparecesse com essa conotação de ser generoso, de ser doador, mais de 2.162 vezes? Porque dinheiro é um assunto espiritual na família. Porque quando nós damos, nós somos mais parecidos com Jesus. Porque quando nós somos generosos, nós nos associamos ao caráter de Deus revelado em João 3,16, que diz que Ele deu o que Ele tinha de melhor. Deixa eu me corrigir, eu sempre erro nisso. Ele não deu o que Ele tinha de melhor, não. Ele se deu, e Ele é o melhor que nós poderíamos receber. Ele não deu só a criação, Ele não deu só o ar que você respira. Dá uma fungada profunda aí, ó. Enche teu ar de pulmões. Existem amigos meus agora, pastores, que estão internados num CTI, que não estão conseguindo fazer isso. Faça de novo, ó. E solte o seu ar. Eles estão sentindo dor porque está faltando oxigênio. Tem 3 pastores amigos meus internados. E Deus doou para você de graça coisas. Mas eu não estou falando disso não. Eu estou falando que essa coisa tão importante foi Ele que doou de maneira generosa. Mas Ele doou a sua própria vida por mim e por você. E sabe qual é a razão disso? É que Ele queria instituir uma família na terra, espiritual e biológica, pautada nesse princípio da boa mordomia que glorifica o nome dEle e edifica o mundo melhor. 1 Crônicas 29:14, a parte B. O rei Davi faz uma declaração linda diante das ofertas. Ele diz: Senhor, tudo vem de Ti e nós apenas devolvemos o que vem das Tuas mãos. Não há mérito nenhum em nós. O princípio da família mais que abençoada é: nós conversamos sobre a mesa, sobre uma administração que glorifica a Deus.
Nós somos mais do que abençoados por causa de Jesus. Não é por causa do que temos, não é por causa do que desejaríamos ter, não é pelo que nos falta hoje. Ainda que a figueira não floresça, nós temos um motivo para nos alegrarmos todos os dias. Nós temos Jesus, e quem tem Jesus não tem falta de nada. Em Jesus, observando princípios e valores, vivendo de maneira digna e fazendo a nossa parte, nós conseguiremos de maneira honesta edificar uma família com provisão, com sustento, com abundância, até para ajudar outras pessoas. Você acredita nisso? Eu acredito, porque a palavra de Deus diz. Eu acredito que quando desde o início nós colocamos Deus no devido lugar na nossa vida, que é no nosso coração, e entregamos o nosso coração para Ele, para estar guardado nele, nós edificaremos uma vida mais que abençoada, que é acima de uma vida familiar bem-sucedida. E por que a mordomia é tão importante? Porque se eu e você não formos bons administradores, não teremos para prover a nossa própria vida e necessidade, não teremos alegria em sermos bons doadores e ajudar o próximo, e não teremos alegria em ofertar para o prazer do Senhor e o desenvolvimento da família de Deus na terra. Hoje nós vamos ver que um coração feliz, estamos vendo, um coração feliz e abençoado, ele passa por uma atitude de generosidade, de que a bênção de Deus está sobre a vida daqueles que guardam seus corações nele. E pode começar por você hoje, adolescente, você visitante. Olha o que diz o salmista no Salmo 128, 2. Você comerá do fruto do seu trabalho. Tem muita gente que está nesse estágio, tá bom? Acredito que todos aqui, porque esses estão vivos. Ou talvez alguns não, porque são adolescentes ainda, ou são jovens, apesar de ter adolescentes empreendedores e jovens empreendedores. Você comerá do fruto do seu trabalho, vírgula, o que vem depois só Jesus pode realizar, mas você será feliz e próspero. A primeira parte tem a ver com uma boa administração. Tem muita gente que trabalha, come do fruto do seu trabalho, a família se reúne, apesar de não se reunir à mesa, um come na sala com a televisão ligada, outro come no quarto com videogame. Lá em casa, graças a Deus, a minha família sempre foi muito humilde. Mamãe tinha como profissão doméstica, minha mãe não era doméstica. Minha mãe não pode ser qualificada pela profissão que ela teve, pela falta de oportunidade de estudo. Minha mãe sempre foi uma mulher extraordinária, mas ela tinha como profissão, era doméstica, ok? E ela sempre nos ensinou o seguinte: mesmo numa vida conturbada familiar sem Jesus, nós sempre estávamos à mesa. E as lembranças mais lindas que eu tenho é na mesa. E graças a Deus nós levamos isso para a família. De vez em quando, mas bem de vez em quando, a gente ainda quebra o galho, deixa fazer uma das refeições vendo uma televisão fora do ambiente da sala. Mas refeição lá em casa é a mesa, com recheada de gratidão e orações, e também de reconhecimento que a gente tem mais do que o necessário e que a gente tem para compartilhar com quem necessita. E todo mundo ora. Todo mundo aprende a falar com Deus e saber que é bem ouvido. Não é um ato religioso, é um ato prazeroso. Você comer do fruto do seu trabalho não significa que você tem uma vida mais que abençoada, porque felicidade e prosperidade só pode ser trazida com a presença de Jesus. É a presença de Jesus que traz a felicidade e a prosperidade. Porque, diferentemente de muitos conceitos que você aprendeu aí, prosperidade não tem a ver com a minha capacidade de acumular ou de conquistar bens. Prosperidade tem a ver com a minha capacidade de doar e de reproduzir sobre a vida de pessoas necessitadas, ou até por generosidade sobre a vida de pessoas que não estão necessitadas, aquilo que Deus me proveu. Uma pessoa próspera é uma pessoa satisfeita em Jesus, então ela não tem medo de dar, de doar-se, de compartilhar em família espiritual e em família biológica aquilo que o Senhor está acrescentando. A felicidade e a prosperidade não estão nas coisas, por isso elas não têm dificuldade de compartilhá-las, porque elas sabem que a fonte que produziram e geraram todas as coisas, e até aquele que deu a força para a produção daquilo que o trabalho pode ser gerado, foi o Deus Todo-Poderoso e bondoso Pai. Existe uma relação direta na Bíblia em relação à família, trabalho, prosperidade e felicidade. Provérbios 15, 13, a palavra de Deus diz: a alegria do coração transparece no rosto,
mas um coração angustiado oprime o espírito. Olha algumas mensagens que eu trouxe para você aqui, como o tema, finanças familiares, interfere de maneira positiva ou negativa nas famílias. Olha aí algumas reportagens que eu trouxe para você, de 2016 para cá. Primeiro, 7 conselhos financeiros para quem vai se divorciar. Sabe o que essa matéria diz aí? Que se divorciar não é um bom negócio. Gera prejuízos financeiros gravíssimos. E eles só fizeram análise financeira, tá? Nós podemos aqui fazer análises espirituais e emocionais. Segundo, separação e dívidas. Esse é o assunto dos jornais, tá? Separação e dívidas. Os riscos financeiros no divórcio de casais. Por quê? Aquilo que poderia ser somado para a edificação de um lar feliz, foi separado. E agora vão ter vínculos eternos, de responsabilidades mútuas pelas irresponsabilidades não tratadas. Isso é o divórcio, que gera pensão, pagamento de pensão, sentimento de dívidas e por aí vai. Outro, como a infidelidade financeira põe relacionamentos em riscos. Infidelidade financeira, você já ouviu falar dessa palavra? É aquele esposo que esconde da esposa para onde vão seus recursos. É aquela esposa que acha que não tem que gerir uma administração junto com o esposo de maneira familiar e esconde a boleta do cartão de crédito do esposo. São aquelas pessoas que são impulsivas, compram o que não precisariam comprar, ou guardam em excessivo quando poderiam abençoar a sua família. Como a infidelidade financeira, sublinhe isso. Outro, crise financeira no casamento, o que fazer? Crise financeira. No casamento, o que fazer? O que me chama a atenção é que para todas essas perguntas a Bíblia tem uma resposta, e é celestial. Outra, divórcio. Crise financeira faz aumentar os casos de divórcio. E a última, crise financeira e casamento. Como lidar com essa realidade? Viu como o dinheiro é um assunto espiritual e deve ser tratado em família? Por isso nós precisamos ser bons administradores de todos os recursos que Deus nos deu. Se esses recursos se desestabilizarem, vão desestabilizar a nossa família. Não permita que na administração dos recursos que Deus colocou na sua vida, eles sejam um motivo de destruição, de falta de paz e alegria, com consequências destrutivas para a sua casa. Você precisa aprender a ser sábio. E sabedoria nós só encontramos na sabedoria. Jesus é a sabedoria de Deus encarnada. A palavra de Deus gera sabedoria para nós. Thomas Jefferson, terceiro presidente dos Estados Unidos, olha a frase que ele destacou, e eu trago para você. Nunca gaste o seu dinheiro antes de recebê-lo. Eu acredito muito na sorte e descobri que quanto mais eu trabalho, mais sorte eu tenho. Presidente dos Estados Unidos, você acha que é uma pessoa boa para ser ouvida? Só o presidente dos Estados Unidos, só. Você acha que é um bom conselho? Se nenhum da palavra de Deus você pegou até agora, pelo menos o presidente dos Estados Unidos, o ex, está bom para você? Segunda frase aí para você anotar. Will Smith, ator norte-americano. Você conhece o Will Smith? Ele diz o seguinte: muitas pessoas gastam dinheiro que não têm para comprar coisas que não precisam, para impressionar pessoas que não gostam. Anotou aí? Vou te dar um exemplo como é que isso acontece. Vai ter um casamento, uma festa. Coloca a família em dívida, porque eu preciso comprar um vestido ou um terno novo. Apesar que isso acontece mais com as mulheres. Por causa da questão da rejeição e da disputa emocional que existe entre elas. Às vezes elas não se vestem para Deus, elas não se vestem para os maridos, elas se vestem para aquela amiga que vê como concorrente, que vai estar com vestido novo na festa. Ou se veste para como ela vai ser analisada na festa, porque o senso de valor dela está associado a como ela vai se apresentar e com qual vestido na festa. Eu não vou mandar você levantar a mão não,
Mas se você fosse corajosa, eu acredito que você levantaria a mão, porque você estaria identificando um espírito que talvez domine você. Isso é um dos casos que assolam algumas das mulheres. Problema de identidade para se vestir. Ou o complexo que também gera, num ambiente festivo, o desprazer pelo momento que está acontecendo, pela falta de recursos ou capacidade de ter algo para revelar ou mostrar para alguém. Fala a verdade, qual foi a última vez que você se vestiu para o seu marido de verdade? Que você não se vestiu para revelar para as pessoas que você era importante. Às vezes nós nem emagrecemos e temos saúde no nosso corpo, como um princípio de uma boa mordomia. Nós emagrecemos para mostrar para os outros o nosso físico. Nós não podemos negar coisas que nos oprimem. Se você não vive assim, ótimo. Mas eu, como psicólogo e pastor, o que eu atendo no meu gabinete quase todo dia são essas realidades. Pessoas que não se veem como Deus vê, e não se tratam a partir de um princípio da boa mordomia por amor próprio, mas às vezes para se apresentar, para serem vistos, para serem reconhecidos, para serem admirados. E o advento da internet e do Instagram veio comprovar aquilo que todo mundo negava. Quantas vezes você está se sentindo doente porque não foi curtida a sua foto? Cara, eu descobri que tem gente que entra no Instagram dos familiares para que os familiares curtam a sua foto, mas na verdade são os familiares que entraram no familiar que não curte a foto para curtir a foto, dizendo que foi o familiar que curtiu. Que doideira! Que doença! Porque se eu não tiver a curtida daquela pessoa, é orfandade nível hard familiar. Tem coisas que eu não vou curtir da minha família, porque eu não aprovo aquilo. E eu espero contribuir muito com a minha família e com a minha igreja. Quando você não vê uma curtida minha lá, é porque talvez você está falando coisas que não são edificantes para ninguém, nem para o reino. Agora, quando você postar alguma coisa edificante, você pode ter certeza que eu vou lá curtir. E também não vou ficar o dia todo vendo o que você posta ou deixa de postar. Minha vida não é ficar curtindo. O Senhor deseja nos libertar dessas doenças, de gastar para trazer o quê? Sentido, propósito e identidade. Não é assim que devemos aplicar os recursos familiares. Benjamin Franklin foi um jornalista, cientista, diplomata nos Estados Unidos. Investir em conhecimento rende sempre os melhores juros. Você está investindo no seu conhecimento familiar, financeiro, espiritual, de como se relacionar com os recursos de maneira cristocêntrica? Ah, pastor, mas eu entrego o meu dízimo. Mais importante do que você entregar o seu dízimo ao Senhor é o que você vai fazer com os outros 90% que ficam nas suas mãos. Você precisa ser bom mordomo para Ele. George Horace, ele diz o seguinte: é bom ter dinheiro. Essa aqui você precisa tirar foto mesmo. É bom ter dinheiro e tudo o que o dinheiro pode comprar. Mas também é bom fazer um check-up de vez em quando, para se certificar de que você não perdeu as coisas que o dinheiro não pode comprar. Meu Deus. Eu vou ler de novo, bota aí para eles tirarem foto, meu filho. É bom ter dinheiro e é bom ter tudo que o dinheiro pode comprar. Mas também é bom fazer uma reavaliação na nossa vida de vez em quando, para se certificar de que você não perdeu as coisas que o dinheiro não pode comprar. Aí algumas pessoas estão falando assim: pastor, você não está falando nada para mim, porque eu não tenho problema com dinheiro, eu nem o tenho. É verdade, mas tem gente que não tem dinheiro, está achando que não tem valores para compartilhar em família, que não pode compartilhar princípios e valores em casa com os filhos, e que a edificação da boa mordomia familiar passa somente pelo ter dinheiro, está se esquecendo de compartilhar coisas importantes à mesa, porque acha que a única coisa importante que pode deixar para os filhos é dinheiro ou é recursos. Se fosse isso verdadeiro, nós não veríamos famílias se degladiando e se destruindo após a morte dos pais, disputando herança. Herança seria um motivo de bênção e harmonia para o compartilhamento justo e verdadeiro. Mas se os pais à mesa descobrirem
que existe uma presença chamada Jesus Cristo, e que no ambiente familiar, independentemente dos recursos que você possui, aquilo que você permitiu ser possuído por, que é Jesus, pode gerar vida, pode gerar paz, pode gerar prosperidade, pode gerar uma nova realidade às próximas gerações. Você nunca vai se entristecer pelo que você não tem, você vai ser grato, ser feliz pelo que você tem, e você vai de maneira honesta militar a boa militância para edificar uma vida financeira com mais sabedoria e conquistar mais para você e também para a sua casa. O Senhor não é contra isso. O Senhor deseja que sejamos pessoas muito bem-sucedidas nessa área. O Senhor nos convida para vivermos o princípio da boa mordomia em família. 1 João 2, 16, 17. Não aceite a tentação de estar comprando bens que você não pode pagar para se deleitar em uma identidade que eles possam trazer, pois essa identidade é falsa e ela nunca vai se aproximar da identidade mais linda que foi conquistada em Cristo Jesus. Nós somos filhos muito amados por Deus. 1 João 2, 16, 17 diz: pois tudo o que há no mundo, tudo é tudo, a cobiça da carne, a cobiça dos olhos, a ostentação dos bens, não provém do Pai, mas do mundo. O mundo e a sua cobiça passam, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Então o que precisamos compartilhar em família? A vontade de Deus para os recursos que Ele nos deu, pois isso tem a ver com a vontade dEle para as nossas vidas. Como é que você tem aplicado os recursos que estão em suas mãos? Provérbios 27, 20 revela a natureza afastada de Deus de nós, seres humanos, que estamos sendo reconciliados com Ele dia após dia. Os olhos dos homens nunca se satisfazem. Se eu perguntasse para você, o que é uma pessoa rica para você? Aí você ia conceituar um monte de características e de bens, até números na conta corrente. Aí se eu fosse perguntar para essa pessoa que você descreveu, o que é ser rico para ela, ela vai subir o degrau. Aí se você perguntar para outra o que é ser rica, ela vai falar que é ser milionária. Se você perguntar para uma pessoa que é milionária o que ela deseja ser, ela vai falar que ela deseja ser bilionária. Se você conversar com a pessoa que é bilionária, o que ela deseja ser, preste atenção que eu estou falando, deseja ser, porque a identidade delas está em ser milionária, bilionária ou trilionária. Não é se ela tem princípios e valores, se ela ama, se ela é generosa, se ela é uma pessoa legal, se ela contribui para que o mundo seja um mundo legal, não. O milionário fulano de tal é caracterizado pelo que tem. E todos esses nunca vão estar satisfeitos e já perderam praticamente as suas famílias, porque o propósito da existência não era ter dinheiro. O dinheiro os possuíram e os tiveram, e eles perderam tudo aquilo que o dinheiro não pode comprar: o caráter, o amor, o respeito, a honra, a dignidade. Percebe como esse assunto é importante na família? Números 11, 33, o Senhor trouxe uma maldição terrível para o povo de Israel, porque naquele momento da transição para a terra prometida, Deus estava se revelando como provedor, como bem maior, como aquele que supre em todas as coisas, em todas as áreas. E diz o texto que ainda antes da carne que Deus tinha feito chover dos céus para alimentar o povo, porque o povo queria comer carne, Deus ele realiza nossos desejos. No meio do deserto o povo queria comer carne. Deus falou com Moisés e revelou a Moisés que ele daria carne ao povo. Deus fez chover carne dos céus. Deus falou: comam à vontade, encham a pança e a barriga, mas não guardem, porque amanhã eu vou providenciar de novo. O que Deus estava ensinando para o povo? A porção maior de vocês sou eu sou o provedor, eu sou o pai, eu não abandono, eu não vou deixar vocês no vácuo, eu vou caminhar com vocês. O que o povo de Israel fez? Guardou, quando guardou apodreceu. E ainda a carne que estava no dente, eles nem tinham limpado, eles já estavam reclamando, porque eles já estavam exigindo a provisão do amanhã, hoje. Eles deixavam de adorar e honrar a Deus, e é isso que acontece em família. Quando os recursos não são bem administrados, nós não conseguimos ser gratos pelo hoje à mesa, pelo hoje na despensa, pelo hoje no carro que temos, pelo hoje na casa, na igreja que temos, porque nós estamos preocupados com o amanhã. E a gente perde o hoje
porque o nosso espírito está no amanhã ou no passado, pelo que nos faltou, na escassez ou na abundância que tivemos. Porque o espírito de Mamon, ele trabalha tanto na prosperidade equivocada do mundo, do excesso de ter, como também na ausência do ter. Ele te prende de qualquer maneira, seja no excesso ou seja na escassez. Não permita que ele gere em você a cultura da desonra em família. Robert Morris, no livro que nós acabamos aí de apresentar, Uma Vida Mais Que Abençoada, o pastor diz: a capacidade disciplinar de retardar a gratificação e esperar por algo que desejamos é das mais raras da nossa cultura. O que ele quis dizer? Nós queremos tudo para ontem. Nós queremos para ontem. Começamos uma caminhada cristã em família agora. A gente já quer que Deus resolva todos os nossos problemas, os problemas que nós arrumamos financeiros. Deixa eu falar uma coisa para você. Deus não vai resolver os seus problemas financeiros. Deus não vai resolver o problema que você tem com o excesso do dinheiro, por você não saber se relacionar com muito que você tem ou com muito que você deseja ter, ou com a escassez do que você desejaria ter. Deus vai te ajudar, te abençoar, te regenerar para que você resolva os seus problemas. Porque Deus, ele é um Deus responsável, amoroso e ele é Pai. E Pai de verdade não abandona os seus filhos, mas também não encobre os seus erros e equívocos. Pai de verdade e responsável, ele até promove milagres. Mas ele promove milagres quando os filhos reconhecem os milagres, usam os milagres para os fins para os quais eles foram derramados, porque Deus não forma delinquentes, ingratos, pessoas que não sabem reconhecer e amar. Pelo contrário, quando nós vamos para as Sagradas Escrituras, nós vemos a penalidade, como vimos aqui em Números 11:33. Mas enquanto a carne ainda estava entre os dentes, e antes que as ingerissem, a ira do Senhor se acendeu contra o povo, e ele os feriu com uma praga terrível. Te lembra alguma coisa esse versículo? Como estava o seu relacionamento com Deus antes da pandemia? Eu tenho um monte de testemunho de gente que não estava nem aí para Deus. Estavam dentro das igrejas, estavam presentes nas celebrações, mas não estavam nem aí para Deus. A partir de hoje, eu quero te dar um conselho que é bíblico e que eu vou aplicar na minha vida todos os dias. Não compre nada por compulsão para a sua família, compre por oração. Coloque diante do Senhor. Questione tudo diante do Senhor, não questione o Senhor. Questione tudo que você deseja diante do Senhor. Essa é a maneira correta de viver e se relacionar com Deus. Administrar sua casa com um bom orçamento levará sua família a ser mais feliz, criativa e integrada. Porque dinheiro não traz felicidade, mas dinheiro pode trazer conforto, mas não sendo bem administrado, pode trazer problemas. Mamon promete falsamente identidade, quer dizer, quando eu tiver dinheiro, eu vou ser alguma coisa. Mamon promete falsamente significância, eu não tenho valor nenhum, eu só vou ter valor quando eu tiver com aquele relógio, com aquela calça, com aquele tênis, com aquela blusa. Mamon gera independência de Deus e dependência do dinheiro. O que significa? Eu só vou fazer alguma coisa relevante para Deus quando eu tiver muito, porque Ele não recebe a minha oferta. Por incrível que pareça, pleno século 21, em meio à pandemia, uma irmã me parou ali em frente à igreja e falou: pastor, eu queria pedir desculpa ao Senhor porque eu não estou entregando o meu dízimo. Olha só. E já é cristã de outra igreja. Eu deixei aquela irmã acabar de falar, porque aquela irmã falou de uma maneira como se eu conferisse no relatório mensal da igreja quem entrega dízimo para Deus e quem não entrega. Como se eu tratasse dessas coisas. Irmãos, eu não sei a cor do que entra aqui, eu não sei senha, eu não sei nada, graças a Deus por isso. Eu só sei o relatório por ser o pastor sênior e ter que direcionar a administração correta daquilo que Deus me confiou. Eu falei: minha irmã, mas o que está acontecendo? Já sabendo que o problema não é quantidade, mas o que houve? Não, pastor, aqui diante da necessidade, ajudando meus filhos, abrir um negócio e tal. Eu falei: sim, irmã. Mas deixa eu falar uma coisa para a irmã.
Ninguém é tão pobre que não possa adorar a Deus com fidelidade. Por que a irmã não começa entregando o que realmente tem? Se é tudo que a irmã tem, Deus vai receber. Pastor, eu posso? Eu falei, conversa com Deus e pergunta para Ele se você pode. Pergunta para aquele que recebeu a moeda da viúva pobre se ele vai receber aquilo que você está ofertando nesse momento a ele, mesmo que os motivos não sejam os melhores. Mas você pergunta para ele se ele não vai receber a tua oferta e você, a partir do princípio e do valor que está no seu coração. O que você acha de perguntar para ele? Vamos perguntar para ele agora? Vamos orar, nós oramos. Eu perguntei, o que ele falou para você? Ah, pastor, ele falou que ele aceita, mas é para eu arrumar as minhas finanças, porque os meus filhos, olha só, no momento de oração, meus filhos precisam aprender a administrar melhor os seus recursos. Eu falei, tá aí, é Deus mesmo que falou contigo, então vai lá, entrega, organize a sua casa e a sua vida, e não permita mais que a desonra chegue à sua casa e ao seu lar. Então Deus quer que você desfrute da obediência que Ele está propondo a você. Para quê? Para que a sua família tenha uma vida mais que abençoada. Então vamos lá. Para que você, assim reconhecendo isso, seja um bom mordomo dos recursos que Deus te confiou, porque Ele te entregou coisas extraordinárias para que você e a sua família, primeiro, possuam a capacidade de desfrutar da obediência que semearam. Deus abençoou você e você precisa desfrutar da obediência que você semeia. Mamão não é o provedor dos recursos, Mamão não é a sua segurança, a sua vida não é dirigida pela escassez nem pelo que você vai ter, a sua vida é dirigida hoje pelo Senhor. Olha o que diz o texto de Isaías, no versículo 19 e 20 do capítulo 1. Se vocês estiverem dispostos a obedecer, comerão os melhores frutos dessa terra, mas se resistirem e se rebelarem, serão devorados pela espada, pois o Senhor é quem fala. O que o Senhor estava dizendo aqui? Obediência é uma escolha, um princípio. Deus quer que você edifique a sua família a partir da obediência, do assim diz o Senhor, porque é a única maneira de ter uma vida mais que abençoada. Então não abra mão disso, seja um bom mordomo dos recursos que Deus entregou a você. Ensine seus filhos dizendo não também, diga para eles não caia na chantagem deles. Eu já tive de tudo lá em casa, filho virando a cara, deixando de falar comigo por um período, ficando chateado porque eu disse não. Eu preciso confiar que eu estou seguindo em amor, dizendo que a permissibilidade não vai gerar nos meus filhos, porque eles não têm capacidade ainda cognitiva e maturidade para fazer escolhas completas, porque o cérebro ainda está crescendo, de fazer escolhas pensando nas consequências futuras. Adolescentes e crianças só pensam no aqui e agora. É natural deles. Você já foi chantageado pelo seu filho e pela sua filha? Eles já bateram a porta? Não vou nem pedir para você levantar a mão. Já fizeram cara feia com você, nem olhando para você? Então já passei por isso também. Continua dizendo não se a palavra de Deus diz não. E diga sim todas as vezes que a palavra de Deus disser sim. E ensine-os em amor que a identidade deles não está no que eles possuem, porque aquilo que eles possuem pode estar possuindo eles. Hoje eu moro num lugar melhor e graças à minha igreja, mas eu sempre lembro aos meus filhos, nós somos missionários. Hoje nós estamos morando aqui, por graça, favor e generosidade, mas nós podemos morar de novo, em lugares mais simples como nós moramos antes. Então não se sintam príncipes e princesas de Beverly Hills, com um filmezinho da Barbie, que é lindo, com um filmezinho daquelas princesas que não trabalham, não arrumam casa, só vivem endinheiradas e gastando e comprando muita coisa, tá bom? Você é uma princesa do Senhor, você é um príncipe do Senhor. Você não é os príncipes e princesas da ideologia, da mídia, que gera irresponsabilidade de gastar de maneira irresponsável, mas nós temos compromissos em obediência a Deus. Segundo, os recursos que Deus colocou em suas mãos, eles servem também para abençoar seus familiares. 1 Timóteo 5,8 diz: se alguém não cuida dos seus parentes, e especialmente os da sua própria família, negou a fé e é pior do que o descrente. Seja um bom mordomo dos recursos que Deus colocou em suas mãos, porque Ele entregou em suas mãos o que Ele entregou para você ajudar a sua família, ajudar os seus filhos nos estudos, sim, ajudar com responsabilidade.
E ajudar não é só pagar a mensalidade da escola. Eu pago a mensalidade da escola, mas nunca fez um dever com os filhos. Eu pago a mensalidade da escola, mas nunca foi numa reunião da escola. Eu pago a mensalidade e compro material, mas nunca aconselhou numa orientação de levar os estudos e revelar que os estudos é um bem maior para eles. E você, filho, o seu papel é honrar o sacrifício dos seus pais. É honrar o esforço e o sacrifício deles, pelo pagamento, sim, até quando eles não entendem que eles precisam administrar outras coisas, que você seja o canal para ensiná-los. Lembra quando eu falei que você está lá com um propósito? Talvez o que falte na sua família, você seja o escolhido e a escolhida para levar. Você já parou para pensar nisso? Sabe quando eu descobri isso? Quando eu fui o primeiro a me converter de verdade na minha família. O Espírito Santo falou comigo: então, aquilo que falta na sua casa e na sua família, eu quero levar, mas eu vou levar através de você. Você talvez seja o transportador, a transportadora daquilo que você mais deseja no seu lar. O Senhor só está esperando você dizer sim para Ele, porque Ele também criou a sua vida para ser um lar feliz e mais que abençoado, mas isso vai começar com o seu coração curado. Terceiro, Deus nos abençoou com recursos para abençoar os missionários em campo, aqueles que pregam a palavra de Deus, aqueles que levam a mensagem, aqueles que tiveram a coragem de fazer a coragem que você não tem, que eu não tenho, de largar tudo e ir para lá, para o Iraque, e ir para os países fechados, ir para os ambientes onde você não se adaptaria, com climas que você não se adaptaria. Deus colocou nas mãos da família os recursos para isso. Olha o que diz Filipenses 4,18: recebi tudo, e o que tenho é mais do que suficiente. Estou amplamente suprido, diz o apóstolo Paulo, agora que recebi de Epafrodito os donativos que vocês enviaram. Esses são uma oferta de aroma suave, um sacrifício aceitável e agradável a Deus. O que o apóstolo Paulo está lembrando? Que quando nós patrocinamos que a mensagem de Jesus, salvadora e amorosa, chegue aos confins da terra, nós estamos amando e agradando a Deus. O seu orçamento familiar faz isso. Quarto, abençoar os irmãos da fé mais necessitados. Existem pessoas aqui que você poderia abençoar. Existem pessoas na sua célula que você pode abençoar. Você não tem a solução para acabar com a fome no mundo, mas você tem influência, você tem um pouco de recursos para acabar com a fome de alguém. O que você está fazendo com o dinheiro que você está recebendo? Olha como o projeto familiar é importante. Ensine isso aos seus filhos. A minha família não é melhor que a sua. Minha família enfrenta talvez os mesmos ou desafios muito diferentes que o de vocês. Mas eu ensino os filhos, se eles vão aprender ou não é outra coisa, na prática. Não é só falando, é o que eu faço. Os filhos, vendo o que vocês fazem com os orçamentos familiares, eles vão aprender a fazer também. Não é o que você fala que alcança o coração do filho, é o que você faz. Essa geração, ela escuta com os olhos, ela não escuta com os ouvidos. Não é o que você fala, o que eu falo, é o que nós fazemos. São as nossas ações que geram regeneração sobre a vida dos nossos filhos. A maneira como nos relacionamos e as prioridades que damos com os nossos orçamentos vão gerar famílias saudáveis no futuro através dos nossos filhos. 2 Coríntios 8, 1,4. Agora, irmãos, queremos que vocês tomem conhecimento da graça que Deus concedeu à igreja da Macedônia, às igrejas, no meio da mais severa tribulação, como a que estamos passando agora. A grande alegria que eles tiveram e extrema pobreza que os cercavam, eles transbordaram em rica generosidade. Pois dou testemunho, diz o apóstolo Paulo, de que eles deram tudo quanto podiam e até além do que podiam. Agora essa parte que me chama mais atenção. No meio dos desafios, no meio de pobreza, eles escolheram pela generosidade, porque generosidade não tem a ver com a quantidade de bens que eu possuo, mas tem a ver com a decisão de não deixar que a escassez ou o que eu tenho me possua. Olha o que diz: pois por iniciativa própria. Sabe o que significa isso? Ninguém precisou falar para eles: sejam generosos e abençoe os seus irmãos. Diz o texto que eles tomaram a iniciativa e suplicaram aos líderes, insistentemente, o privilégio de participar da assistência aos santos. Que nível de vida mais que abençoada! Você quer ter um princípio de vida abençoada? Está aqui.
ela é revelada pela proatividade. Ela é revelada pela alegria em meio ao caos. O ambiente proporciona avareza, atitude de indiferença, atitude de autoproteção. A vida mais que abençoada, ela rompe com tudo isso. E por isso esses irmãos são lembrados até hoje. Porque as famílias decidiram ser dirigidas pela abundância em Jesus. Isto é uma vida liberta e mais que abençoada. Em meio a tudo dizendo e imprimindo para o contrário, nós decidimos viver e fazer a vontade dos céus. Quinto e penúltimo, os recursos que Deus colocou em nossas famílias é para abençoar o ministério da igreja. Você está sendo abençoado porque pessoas abençoam esse lugar. A sua vida, os seus filhos, o seu casamento está sendo abençoado porque pessoas estão sensíveis ao chamado de Deus e dentro da família estão patrocinando para viverem aquilo que elas viveram. 2 Coríntios, o apóstolo Paulo nos ensina, 9:12, o serviço ministerial de vocês, ou que vocês estão realizando, não está apenas suprindo as necessidades do povo de Deus, mas também estão transbordando em muitas expressões de gratidão a Deus. O que significa isso? O povo está vendo o que nós estamos fazendo pela graça de Deus e pela obediência a Deus, e eles são abençoados por isso. Você sabia que os nossos vizinhos glorificam a Deus pela existência da nossa igreja? Que coisa linda é saber que o tempo que nós ficamos com a estrutura fechada fez falta, mas não fez tanta falta porque a igreja não era a estrutura, e nós continuamos como igreja abençoando nossa comunidade, nosso bairro, nossa cidade. Que coisa linda foi esse teste da pandemia para nós. Que coisa linda foi perceber isso na nossa vizinhança, o respeito, a honra e o zelo com a nossa cidade. Por quê? Porque nós abençoamos o ministério da nossa igreja, porque nós acreditamos que a boa mão do Senhor está sobre nós, mas que não deve ficar só sobre nós, deve estar sobre a vida dos nossos vizinhos também. Que coisa linda. E sexto e último, Deus colocou recursos em nossas famílias para abençoar os seus com prosperidade e generosidade. Os seus pais, sua esposa, seus filhos, você. Deus colocou em suas mãos para isso. 2 Coríntios 9:10-11. Aquele que supre a semente é o que semeia, e o pão ao que come. O que o apóstolo Paulo está falando? Que Deus, é Ele que supre a semente, e a gente semeia. Semente não foi feita para ser comida, semente foi feita para ser compartilhada e semeada. Você quer colher? Você tem que semear. Aquele que supre a semente é o que semeia, e também supre o pão ao que come, também lhe suprirá. Sabe o que significa essa palavra? Essa palavra suprirá significa aquilo que o seu dinheiro não foi capaz de comprar, mas você necessita ou precisa, Deus vai acrescentar. Essa é uma vida mais que abençoada. Eu administro bem, eu não consegui realizar algumas coisas, mas a conta não fecha. Deus me abençoou de uma maneira que eu não consigo explicar. Foi o que aconteceu aqui, foi o que acontece com as famílias, foi o que acontece com todos aqueles que botam o Senhor em primeiro lugar. Ele também suprirá, mas não só suprirá, Ele aumentará a semente. E não só aumentará a semente, Ele fará crescer os frutos da sua justiça. E vocês serão o que está escrito aí? Enriquecidos de todas as formas, inclusive financeiras. De todas as formas, mas agora ele fala qual é o propósito. Qual é o propósito? Vamos ler todos juntos? Vamos lá. Para que possam Eu estou terminando e vou ler para você. Por que Deus vai dar a semente ao que semeia? Por que Ele vai dar pão ao que necessita de pão? Por que Ele vai suprir? Por que Ele vai aumentar? Por que Ele vai florescer e fazer crescer? Por que Ele vai enriquecer alguém? Com um único propósito: ser generoso.
Então, qual é o segredo da administração familiar mais que abençoada? Não abra mão da generosidade. Porque Deus nunca vai abençoar com as bênçãos celestiais aquela família que retém o que Deus deu para ser compartilhado. Quer dar um bom motivo para Deus, para você prosperar? Seja generoso. Comece agora. Eu aprendi isso muito cedo. E depois que eu aprendi esse caminho, eu vou dizer para vocês que ele é extraordinário, porque ele faz com que a superabundância de Deus, ela nos alcance em todos os momentos da nossa vida, literalmente. Deus é tão generoso, mas é tão generoso que Ele usa pessoas, Ele usa processos, Ele usa um culto, Ele usa várias formas, é só estarmos atentos. Mas existe uma coisa, que é dar um bom motivo para Deus fazer você prosperar todos os dias. Tenha uma administração celestial e responsável sobre a sua casa e não pare de ser generoso, porque é a generosidade que move os céus. Porque toda vez que eu escolho ser generoso, eu escolho ser parecido com Deus, e toda vez que eu escolho ser parecido com Deus, eu escolho agradar o seu coração. E todas as vezes que eu escolho agradar o coração de Deus, Ele se manifesta de maneira alegre e feliz, porque Ele tem prazer em abençoar os filhos que vivem os seus propósitos em família. Que as finanças nunca sejam motivos mais de guerras, de brigas, de escassez, de divórcios, de separações no seio familiar. Que a sua família nunca mais se reúna à mesa para brigar por causa de orçamentos, porque o ambiente familiar, ele vai ser abençoado pela presença daquele que revela a identidade de cada um, a importância, o significado de cada um, a importância do ambiente da convivência familiar, que passa pelo reconhecimento de que nós devemos, nós precisamos e nós necessitamos colocar o Senhor como primeiro em todas as áreas da nossa vida. Deus não tem problema com você ser rico, Deus não tem problema com você possuir bens. Estude, trabalhe, guarde, poupe, aplique de maneira legal e honesta, multiplique e aprenda a multiplicar o que Ele colocou em suas mãos. Estude sobre aplicação e investimentos financeiros, para que você de verdade possa ter para você, possa ter para abençoar e honrar a obra missionária de Deus, e possa ter para aliviar a dor de um mundo que sofre por falta de necessidades básicas, porque eu e você como igreja fomos chamados para isso também. Amém?